Opa! E Tudo aí, bem, Davi? tudo certo? Tudo certo. É bênção. Tranquilo? Beleza. E você? Tranquilo, graças a Deus. Que Tirando bom. essa realidade que nos muda um pouco do nosso cotidiano, tirando isso, na bênção, graças a Deus. Caminhando, né? É, Prosseguindo para o alvo. Que é isso. amém. Obrigado pelo convite aí, participar. Vai ser um tempo muito bom, muito especial. Rever você, cara, faz tempo, hein? É verdade. Para mim é uma alegria, já te agradeço, Davi, por ter aceito o convite, porque você sabe do nosso respeito, da nossa admiração pelo teu ministério e essa conversa ela está prometida há muitos anos, né? Aumentando, né? Eu lembro que a última vez que a gente teve uma conversa assim de entrevista foi uma situação bem interessante, até presenciando um É, tiroteio, teve um você foi jogado tiroteio, no chão, é eu fiquei verdade. olhando tudo aquilo, eu falo, o que está acontecendo? Os caras, deita, deita. É Eu não estou verdade. acostumado com isso, né? O Então, Rio de Janeiro, ele tem essas surpresas, né? era. Que bom, cara, que Que bom. bom. Estou à tua disposição, mano. Amém. Davi, eu queria começar a nossa conversa sobre aqueles anos de 2000 e pouco, quando, na Certo. verdade, a Casa de Davi, ela faz uma verdadeira revolução nacional. Eu Ah, acho que existem vários vetores aham, que ocasionaram aquela revolução no Brasil. A gente aham. pode falar do vetor Belo Horizonte, do Sim. que aconteceu dos ministérios de Belo Horizonte. A gente pode falar também, até porque eu conheço um pouco da sua história, eu sei que antes de Casa de Davi, você Aham. tem uma história como líder de louvor na igreja Sim. presbiteriana, na Isso, região isso. de Londrina, ali de Curitiba, eu sei disso. Só Aham. que naquele momento da Casa de Davi, do ápice, quando há o recrutamento daquela equipe, daqueles músicos, há um estouro nacional de uma forma que a igreja brasileira ela é impactada. Aham. Eu queria ouvir de você a que você atribui, de uma maneira sintética, na tua lembrança, algum momento que você falou, ó, a partir daquilo ali, parece que abriu um portal. Que lembrança você tem desse marco, dessa quebra de paradigma em relação ao que aconteceu assim de explosão da igreja brasileira em relação à sua liderança de louvor na casa de Davi? Sim, a minha história ela começa um pouco antes, mas ali quando chega na igreja presbiteriana, independente, a gente tinha lançado um material chamado Mais de Ti, o Aham. Azaf que nos ajudou a gravar, o Azaf Borba sempre está ajudando todo mundo, né? Sim, E eu lembro que eu vim para o Rio, na igreja Maranata, e foi aí que eu conheci o Serginho. O Serginho estava aí conversando com você agora há pouco, o grande parceiro, aham, e veio ministrar na Igreja Maranata do Paulo Brito. Nessa época eu estava transicionando da IPI para algo que a gente não estava entendendo claramente para onde. E daí aham, foi quando nós tivemos essa transição no Ministério Casa Davi na época. E sim, já estava rolando o que no Brasil? Já estava rolando o Dia do Trono, eu acho que nesse. Não, o Dia do Trono começou também nesse período. Porém, já tinha sim, gravado o material, já sim, tinha passado ali o que? As comunidades, já tinham vindo sim, ali comunidade de Goiânia, Brasília e tudo aquele mover. E eu venho sim. dessa construção, né? Eu venho acompanhando Perfeito. isso como músico, bebendo do Ademar, bebendo da fonte do Azaf, sendo abençoado e tudo mais. Uhum, E a gente viveu o quê? Nós podemos avaliar que o Brasil, a nossa leitura que a gente faz é alguns moveres que vieram tipo de 10 anos e foi soprando um mover e às vezes a linha era mais guerra, depois a linha mais celebrativa, depois uma linha mais de comunhão. A época do Daniel Souza houve um mover muito forte na área de comunhão, né? De uhum. servir o novo coração do Pai, o Ministério Frutos do Espírito deles, e trabalhou essa questão da igreja como o partir do pão, houve esse mover. Só que nesse período de, acredito que 99, a partir de 99, 98, 99, aí veio aquele mover voltado para a adoração mais íntima, né? Algumas Uhum. pessoas usaram como adoração extravagante, outros usaram uma adoração mais vertical, né? Perfeito. Esse foi essa Uhum. transição que houve. E o que eu me lembro disso é que começou a estourar canções nessa veia, mais íntima, ao invés de falar sobre ele, apenas dizendo que ele é santo, a gente falava expressões mais
intimista, né? No caso, te abraçar, beijar teus pés, mesmo que essa palavra já é tão antiga na palavra do Senhor, né? Mas em cânticos, às vezes, não eram letras colocadas e a gente começou a explorar isso. Junto veio canções que falavam sobre a noiva e o noivo junto com a noiva, o encontro do noivo e a noiva. Então veio uma revelação nessa veia. E eu lembro Sim. claramente que começou um rio de Deus movendo, e aí, juntando com a sede que havia no povo também, de algo mais íntimo, né? Uma base que a gente trabalhou muito foi expressão mesmo, assim, das pessoas virem, no momento de arrependimento, as pessoas iam à frente espontaneamente. A gente trabalhou muito essa questão de ser bem espontâneo, sabe, Lincoln? Assim, as pessoas livremente, assim, não manipulando. Eu lembro que várias vezes eu tinha clareza, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, eu não vou pedir para ninguém fazer nada, eu vou adorar. E nós construímos, nessa época, como ministério, uma base onde você poderia expressar sem que a gente te manipulasse. Então, foi um mover assim incrível. Acho que durou aí seus 10 anos também de ministração. E eu lembro claramente, em um dos lugares mais intensos que eu vi isso acontecendo foi no Rio de Janeiro, ali em Honório Gugel, aqui naquela igreja congregacional de Bento Ribeiro. Muito mover profético, mas com intimidade, celebração. Eu posso dizer que ali havia uma coisa que me chamava muita atenção, que o povo ia não por causa da banda, porque a banda não era conhecida assim, banda Casa da Vida, mas ia porque tinha alguma coisa que a galera tava falando assim, mas é diferente, cara, quando eles tocam e não tem assim um script, vai ter a introdução, meio e fim. A gente trabalhava essa espontaneidade na administração, e isso ocasionou esse mover todo durante alguns anos. Agora, Davi, dentro dessa perspectiva que você coloca, das letras que falam de uma forma mais vertical, isso, de uma maneira de entender uma maior liberdade de adoração, eu queria que você também especificasse algo que me marcava muito, que era em torno da execução. A execução, ela tinha uma maneira de ministrar, uma maneira de dirigir, que era uma execução assim, sem uma moldura. Talvez esse termo extravagante ele possa ser colocado com uma certa liberdade, que inclusive influenciou o tamanho das canções e até a liturgia dos cultos das igrejas. Eu queria que você falasse sobre essa ambiência, como era criada essa ambiência, que perspectiva tinha esse olhar dessa ambiência para que isso acontecesse sobre o teu ponto de vista, assim. Tá. A primeira coisa que, no meu entendimento e no grupo, a gente estava tentando passar uma cultura, e isso a gente desenvolvia como ministério antes de ministrar. A gente já desenvolvia isso como ministério. A ideia de que o culto precisa ser uma reunião onde o Senhor que vai dizer o que quer receber e o Senhor vai se alegrar com seus filhos adorando e tendo uma flexibilidade ao ponto de que aquela liturgia estabelecida ou a lista de cânticos que a gente colocava estava submissa ao que o Pai gostaria de receber. Então, dentro disso, a gente estava preparado tecnicamente. Eu tinha músicos muito bons, né? Serginho, Lúcio, só os caras aí da top aí. Então, mas também eles estavam habilitados a dizer, opa, a gente vai para uma linha. Se o Espírito falar, não é essa canção, a gente vai para uma outra. Então, havia uma flexibilidade de não ficar debaixo de um sistema rígido. Tem que ser a canção de celebração, canção de comunhão, canção de adoração. Não havia havia um preparo, mas não havia assim, algo pré-estabelecido. Esse era um ponto. O ponto também é que a gente ia, como músicos, a gente ia com o coração assim, vamos adorar. Se a galera vai adorar ou não, o nosso papel não é fazer o povo adorar. Apesar de que é importante conduzir a igreja, sim, mas não tirar aquele peso. Meu Deus, somos nós
que fazíamos a igreja adorar? Não, a gente não faz a igreja adorar. A gente vai adorar e, consequentemente, por causa da presença, todos serão tocados para adorar. No fator quesito da canção, a gente explorava muito o tempo na canção, a gente chamava de explorar a canção. Estar trabalhando com ela, até algumas pessoas acharam que a gente estava entrando pelo caminho de ser mantra, né? Mantra gospel, ficar repetindo. Mas à luz da palavra, se nós pegarmos alguns textos, Apocalipse 4, 5, onde declaram que os seres não têm descanso nem de dia, nem de noite, declarando santo, santo, santo. A gente pegou essa base. Porque se no trono acontece isso, tem algum significado, tem alguma coisa em potencial. Então, a gente trabalhava esse aspecto da repetição, como que? Explorando a canção, até a gente sentir, opa, eu vou passar para outra. Então, a gente tinha uma ideia do que ia acontecer, mas não era um script rígido. A gente estava flexível e ministrava à vontade. Eu sempre deixei claro para os meninos que tocavam comigo, cara, vem comigo, mas se você sentir que tem que sair da bateria para se ajoelhar, se ajoelha, mano. Então, a gente estava muito mais preocupado com a presença do que a performance do palco. Perfeito. Agora, uma coisa que me chamava a atenção, e eu queria também ouvir você quanto a isso, nessa ambiência que era criada, que você colocou muito bem, de liberdade, da compreensão, de entender a Cristo como centro, uma obra aberta daqueles que estavam presentes, tinha uma coisa, porque eu me lembro do teu trabalho anterior, e tinha algumas características técnicas musicais tuas que elas mudaram. Mudaram. Parecia que exercia um estilo musical pop rock que ele vinha no teu violão. O teu violão, inclusive, ele tem células antigas, mas parece que ele tem uma influência nova dentro dessa ambiência. E isso também de canções autorais disso tudo. Sim. Fala um pouco disso. Tá. Eu fui muito influenciado por muitas pessoas na caminhada cristã musical. Eu sou de uma família muito musical, né? Meu irmão Armando, filho, fez a música Quero que Valorize, que você tem. Sim. Ele fez aquela canção Nenhuma Condenação lá. Então, a atmosfera que eu vivia como família, eu vim de uma atmosfera, de um ambiente familiar musical. E a gente ouvia de tudo, né? Sempre ouvindo alguma coisa aqui, um estilo aqui, e fomos crescendo debaixo dessa atmosfera. Porém, eu sou caçula, eu sempre ficava indagando dentro de mim, cara, eu preciso me encontrar dentro de uma essência, não que o que vem de fora não seja bom, mas eu preciso saber, porque se, por exemplo, tem uma característica numa banda fora do Brasil, que a gente conhece, pois quando os caras tocam, esses caras, então eu queria uma característica própria. Eu fui me descobrindo, foi passos, não foi assim de imediato, né? Primeiro CD que eu gravei, primeiro disco, ficou, não era bem ainda o que eu estava, tá? Aí gravei o primeiro, segundo, terceiro, e fui me descobrindo. Eu acho que faz parte do processo quando você se acha em Deus, quando você se descobre em Deus, a tua identidade, você também vai se descobrindo no teu chamado, no teu ministério. E dentro da música, isso faz muito sentido para mim. Eu tenho uma maneira de tocar o violão que é própria, né? O Serginho sempre comenta, eu estou vendo ele falando do David Crowder. Ele falou aqui, é o David Crowder, ele está falando, é o David Crowder. Crowder é outro nível. Tem uma paletada, assim, que ela não vem uma, ela vem com duas, assim, ela vem uma dobrada. Muito interessante. Eu lembro uma vez com o Serginho é um excelente músico, né? E ele, quando veio morar em Londrina, ele fez uma pergunta para mim, com aquele jeito, pô, bicho, como é que faz para tocar esse violão aí? Eu falei, cara, vem cá. Eu tentei mostrar para ele assim, cara, aqui, ó, tal, pai, não sei se ele vai lembrar disso. Mas eu falei, cara, aqui no canto, aqui, ó, dá uma mafadinha aqui, pá. Mas ele falou, cara, não adianta, cara, tem um negócio aí e tal. E eu comecei a explorar essa característica. Um pouco, vamos dizer assim, um pouco
raiz do Brasil, né? Brasileiro, isso eu tenho esse swing nordestino, mas um pouco Sim. também onde entra na linha acústica, o folk, assim, sabe? E dentro disso, não perdendo a característica do Brasil dentro de nós, e explorando, vamos dizer assim, talvez o ápice disso foi o CD Coração da Noiva, que a gente começou a explorar a musicalidade, o ambiente, a atmosfera. Então, foi nesse caminho, ali no Coração da Noiva, naquele CD, que nós achamos a veia. E ali também, Coração da Noiva, eu concordo contigo que vem assim uma expressão, um desabrochar muito lindo assim da questão das composições, assim, tipo, o autoral parece que ele transborda assim de uma maneira bem plena. Parecia que era uma construção que teve seu ápice ali. Você consegue perceber isso também? Assim, eu digo das autorias de canções, das canções próprias, assim, serem belíssimas, o Coração da Noiva. Você tem esse olhar? Sim, sim. Eu percebo que ali, porque no Resgatar que veio antes, eu já tinha feito algumas canções que se tornaram conhecidas como Vem Minha Noiva, de Noel Cordeiro, uma música muito conhecida. E aí, o Resgatar foi como se fosse um preparar para a gente ativar as composições. Eu sempre fui, vamos valorizar o que Deus está dando para nós. Se é simples ou não, vamos valorizar. Eu gosto de traduções, sabe, Lincoln? Eu acho muito legal traduzir. Eu acho que sim. Mas assim, cara, mas nós temos algo, né, genuíno, cara. Eu fico muito preocupado com a galera que fica preocupada em querer importar algo e não valorizar o que Deus está dando. Então a gente procurou nesse tempo ouvir, e assim eu vou jogar uma parada assim que talvez para alguns que não concordem, mas eu vou falar. A gente procurou, pela graça e misericórdia, tentar ouvir o que o céu está cantando, o que o céu está tocando. Essa era a tônica. A gente vai tentar. E por quê? A oração de Jesus foi o quê? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então, qual é a vontade feita no céu? É a adoração. Qual o som que está rolando no céu? Então, a gente sempre sentava, cara, a gente acredita que podemos ser na terra pessoas que podem ouvir o que o céu está tocando. Não é uma questão de espiritualidade, somos os melhores, mas é uma questão de parar para ouvir. Vamos, sabe? E assim, se tratando de uma live tão, vamos dizer assim, uma live tão tranquila como nós estamos falando, assim como a galera do outro lado, né? Do outro lado da força, às vezes para buscar, que acredita no cosmos, que acredita tudo isso, buscar uma inspiração. Eu acredito que, como cidadãos do reino de Deus, podemos ouvir exatamente, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, a gente pode ser produtores da terra, o que o céu está cantando. Então, acredito que, por causa desse coração, nós começamos a receber músicas. Músicas que, eu vou te falar uma coisa, Lincoln, músicas que vêm diretamente do trono, ela não tem prazo e validade, entendeu? Perfeito. Cara, eu tô com música com quase 30 anos, cara, que eu canto ela hoje. Eu não tenho uma necessidade, eu tenho que compor uma música nova para me manter conhecido, sabe? Há uma preocupação de querer fazer algo novo porque acha que já foi ultrapassado. Não, cara. Tem músicas do Azaf que tem 40 anos, quando você canta essa música, uau! Verdade. Deus fala. Então, eu acredito que quando você sabe quem você é, sabe a sua identidade em Deus e procura ouvir o que o Pai tem para nós, o que Ele te dá não tem prazo de validade. Isso que você está falando é muito interessante, porque existe hoje uma pressão muito grande no aspecto comercial da música, de novidade toda hora, de lançamento toda hora. E assim, existem músicas perenes, músicas até consideradas eternas, que tem, como você falou, não tem prazo de validade, que elas têm esse vetor genuíno, né? É como se o céu sempre vai cantar aquelas canções e parece que isso é mais, vamos dizer assim, mais original e verdadeiro. Não sei se a palavra é essa, mas a indústria e a questão comercial parece que busca uma estrada um pouco paralela de coisas meio úteis, canções que o cara lançou tem 3 meses, aí o cara pergunta, pô, mas qual é a nova? Não, mas eu
eu lancei uma canção tem 3 meses, não é tão antiga assim, mas parece que a indústria fica forçando e uma força meio que contrária a essas canções que são mais perenes, né? Sim. E a gente enfrentou isso naquela época, engraçado. Quando a gente começou a compor, algumas gravadoras na época nos procuraram. A gente nunca fechou com gravadora, por uma direção muito clara. Não tenho nada contra, mas era uma direção muito clara. E as gravadoras ficavam perguntando assim, pedia para saber como que fazia para compor canções que falam sobre a noiva. A preocupação era o que está vendendo, o que está tocando. Uma das coisas que não acontecia é que as minhas músicas, por serem grandes, nunca tocava na rádio, sabe disso, né? Porque a minha música de 30 minutos, o cara não ia botar uma música de 30 minutos na rádio. Né? Tipo, eles começavam a ficar assim, mas como é que faz, cara? E eu lembro que eu recebia ligações, como é que você compõe aquela música ali, cara? Porque a gente tá sentindo que a moda... Então a gente não seguia uma moda. Eu sempre falava assim, cara, é o que o Espírito está falando conosco nesse momento. É o que o Senhor está soprando para esse momento. Então, a minha dica que eu fico para quem está ouvindo, e eu concordo contigo, cara, eu tenho 2 filhos jovens que tocam comigo, e eu sempre deixo essa dica para eles, cara. Não se preocupe em fazer algo de novidade, se preocupe em receber algo novo. É diferente É quando você diferente. está preocupado com a novidade, quando você está preocupado com o novo de Deus. Então, para compor, eu nunca me preocupei. Será que vai pegar? Será que vai, sabe? Na hora de compor, você falava assim, pai, o que é que o Senhor quer falar comigo primeiro? Quando a composição passa por aqui primeiro, ela reflete na igreja. O Sim, problema é que, às vezes, o compositor dos nossos dias está pensando o que a igreja vai achar quando eu fizer essa canção. Será que vai estourar? Aí o princípio está errado. eu me lembro também algumas críticas sobre performance, sobre postura. Você lembra assim alguma coisa que te marcou nesse sentido assim, em relação a algumas posturas que você falou assim, cara, eu acho que a gente meio que exagerou naquilo ali. E, Certo. e elas criaram mais problema do que viabilizaram o que a gente queria, entendeu? Porque às vezes a intencionalidade era boa, mas na verdade elas criaram muita polêmica. Alguma coisa que você pode citar desse período nesse aspecto? Então, cara, assim, eu acho que tudo que você tem uma direção, você tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que no afã de querer ajudar a igreja, a gente pode ter tido alguns atropelos, não tivemos maturidade para lidar com a reação, né? Porque o impacto foi muito grande, as palavras eram muito impactantes, É. palavras eram muito, vamos dizer assim, confrontadoras em amor. Gerava-se arrependimento genuíno, as pessoas iam à frente e tal. Só que eu creio que muita coisa que foi pregado, ela podia ter continuado sendo pregada de uma maneira comunicada de uma outra maneira, sabe? Tipo, Entendi. não impondo, mas deixando a pessoa decidir. Eu acho que esse problema às vezes acontece quando nós estamos querendo implantar uma visão e não maturidade suficiente para isso acontecer. Eu acho que a gente estava com muita euforia, meu Deus, está acontecendo o avivamento, uau! E aí não soubemos lidar, que falta isso. Por isso, a base da igreja tem que ter os 5 ministérios, né? Porque quando você está só envolvido com o profético, aí falta o pastoral. Aí, quando não tem o pastoral e não tem o evangelista, aí não tem o apostólico, não tem o mestre, aí o profético, a tendência é achar que tem a voz da revelação e não está caminhando com outros. Eu creio que faltou isso, a caminhada junto com outros que pudessem ajudar e algumas expressões muito radicais. Por exemplo, eu lembro muitas vezes que a gente virava de costa. Lembra disso? Que a gente virava de costa? Tá. Lembro. Isso era um fato fazia marcante. Teve gente, Davi, que eu conheci que nunca viu vocês ministrarem, mas conhece essa história. Exato. Quando a gente isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque eu falava assim, cara, você precisa ouvir a ministração da casa de Davi. E eu, de certa forma, quando eu ouvi falar do som da casa de Davi, alguém me falou sobre isso. Acho que foi o Alexandre Pilar, o próprio Gino. O próprio Gino. Ele falou para mim, Lincoln, vai lá assistir antes de você ouvir algumas coisas que estão falando.
Mas eu queria que você falasse sobre isso. Por exemplo, o pessoal falava, aqueles caras que viravam de costas. Aquilo é um contraponto do estrelato. Aquilo é um contraponto do holofote. Mas precisa fazer? Talvez não precise. Mas tem alguém que precisa sair do estrelato. Exato. Mas eu queria te ouvir Porque nisso. a base, a direção que nós sentimos para aquele tempo, que eu não estou dizendo que essa direção tem que ser feita, mas para nós foi muito claro. Havia ainda, eu acho que a gente estava saindo daquele contexto vamos dizer assim, dos grandes eventos, né? Estava tendo muitos eventos grandes, os chamados shows, que eu não tenho nada contra essa palavra, mas o povo que ia para ver uma banda. Então, quando a gente chegou para ministrar, foi muito claro. Vamos tentar criar uma cultura onde, primeiro, o povo entender, não é para ver a banda tocar. Exato. Qual a maneira prática disso? Aí a maneira prática que veio para nós foi vira de costa para tentar passar um princípio para a galera que é de costa para o povo e olhando para Deus. Sim. Tudo é para ele. Porque o formato do palco já deixa o quê? O cara chega, já tem um palco pronto, então você olha para a banda, né? Até hoje é assim, você olha, você está focado na banda. Uma vez que você chega num lugar e vê a banda de costas, te dá peraí. Dá um choque. Dá um choque, né? Para mim, se eu sou o público, eu ia ficar impactado com isso. Eu ia ficar impactado, eu ia ficar assim, uau, interessante. Porém, assim, não foi bem administrado por alguns a ideia de que achou que isso era uma doutrina. Nós nunca estabelecemos uma doutrina. Nunca dissemos assim, só adorando de costa vai fluir. Não, não era isso. Era um princípio para nós. Olha, nós entendemos, estamos aqui olhando para ele. Para que vocês venham conosco, vamos junto. A ideia de que na guerra onde Josafá recebeu a palavra, nessa luta não tereis que pelejar, o texto diz que ele coloca os músicos na frente. Então é como se os músicos estivessem na frente e o exército, vamos junto, tá? Então esse era o princípio. Porém, cara, eu acho que faltou trabalhar melhor vamos dizer assim, a construção disso de maneira. Chegou já, como você falou, os caras que adoram de costas, que está dizendo que a adoração agora tem que ser de costas. A gente nunca falou que a adoração teria que ser de costas, mas para nós passamos o princípio que ele é o único digno. Aí, na prática, isso foi um princípio que nós entendemos. Então, se eu posso te relembrar de algo que ficou estranho, foi essa conotação de acharmos que nós somos a banda que ensinamos a adorar só de costas. Aí, outro aspecto assim um pouco mais forte, Davi, é que houve um problema de ruptura em relação a um testemunhal teu. Eu queria te ouvir, eu nunca conversei isso com você, mas eu queria te ouvir nesse aspecto, que também me parece, assim, pelo que eu ouvi, vi alguma coisa, e por te conhecer, de também alguma coisa no nível do exagero. Não é a intencionalidade do que era feito, mas, de repente, de passar um pouco da medida. Mas eu queria ouvir você em relação aos problemas que houveram com a Casa de Davi, porque a Casa de Davi, ela marca, na minha opinião, ela marca de uma forma autêntica o louvor e a adoração na nação brasileira. E aí, aquilo gera, vamos dizer assim, um telhado gigante de vidro. Gera um lugar de fronte, um lugar onde talvez o ataque seria muito forte. E aí vem uma ruptura que tem aspectos teológicos, tem outros aspectos, mas eu não queria nem me ater a isso. Eu queria ouvir de você o que, na verdade, houve nessa ruptura, na sua autocrítica, na sua avaliação como um dos líderes, como um líder do Ministério de Louvor ali da Casa de Davi, em relação à ruptura, em relação a algo testemunhal que foi questionado a teu respeito. Queria ouvir você. Tá. Eu sempre, para mim, falar sobre isso é um pouco complicado em relação à questão de não colocar, expor ninguém em relação ao que aconteceu. Mas falando da minha pessoa, eu entendo que a gente viveu um tempo tão intenso, né? Mexemos com coisas muito profundas espiritualmente, né? E a palavra é clara, que é muito dado, muito será cobrado. De tudo que nós vivemos, cara, tudo foi uma base muito profunda, muitas experiências sobrenaturais. O Serginho deve estar ainda aí, mas a gente já, no meio de ministrações, sons começaram a tocar
que não era som normal. Eu lembro uhum. de Beto Ribeiro, um teclado começar a tocar sozinho, sabe? O som do teclado sair nas caixas e o cara da mesa desligar e aí o som continuar. Eu lembro lá em Salvador, a gente estava cantando Digno do Cordeiro, de repente eu falei só as vozes, aí o bumbo da bateria continuou. E eu falava, meu Deus, será que o Lúcio não está entendendo? Eu virei para trás para falar com o Lúcio não estava na bateria. E toda a Caramba, igreja forte. viu, sabe, isso acontecendo. Eu lembro, tem várias experiências de Porto Velho, sons de orquestra, coral, coisas assim no meio da administração. E às vezes, Lincoln, nem precisava a banda tocar, a gente ia passar o som. A Uhum. gente ia passar o som. Não existia aquela ideia, vamos passar o som para começar. Não, já na passada do som, Já a estava coisa rolando. tá. E às vezes não dava nem para interromper, às vezes você teria que continuar ministrando. O que, para mim, falando da minha vida pessoal, e o que eu entendo é que a gente não administrou muito bem isso. Eu acho que quando você lida com coisas muito profundas, você tem que entender, para ter um limite, você é limitado, tá? Então, eu tenho meu Uhum. limite. Então, eu entendo que tudo que nós vivemos foi verdadeiro, tá? Tudo que eu testemunhei foi verdadeiro. Porém, dentro da verdade, eu me empolguei. Isso sou sincero em Uhum. dizer. Eu empolguei com algumas coisas que todos os testemunhos que eu vivi foram sobrenaturais. Porém, eu acho que aqui dentro da vizinha estava muito, uau, eu sou o cara, tá? Então, o que Uhum. acontece? Por causa disso, aí acrescenta uma coisa aqui, outra ali. E aí Deus foi claro comigo. Não, 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 não preciso, não preciso disso. O que eu já estou Uhum. fazendo já é algo sobrenatural. Então, foi daí que eu entendo que a ruptura veio. A base de tudo que nós relatamos foi verdadeiro, porém, eu me arrependi disso, confessei, e daí tivemos uma nova estação em nossas vidas e estamos vivendo como família, ministrando nesse equilíbrio. Ainda Sim. continuamos entendendo o que é profético, continuamos entendendo o que é mergulhar no sobrenatural, mas entender, opa, muita calma. Que nós pegamos alguns personagens bíblicos também, né, que de repente estavam ali e tiveram que baixar a bola. O próprio Paulo fala Uhum. sobre isso, o próprio Davi na palavra também. Então, eu creio que foi um momento de amadurecimento, entender que a glória é dele e somente para ele. Sabe? Então, retomando, Davi, eu reparei algo interessante, eu queria ouvir você nesse aspecto, que é o seguinte. A casa de Davi, ela tinha um teor itinerante. Certo. A base era londrina, né? Aham, aham. Mas ele tinha um teor itinerante. Quando há ruptura, fica muito notório uma volta sua para um seio familiar, uma força de um Sim, pilar familiar. sim, Me parece, eu queria ouvir você, que os ministérios itinerantes, eles precisam de uma coluna familiar que às vezes há uma ausência. E eu acho que talvez esse seja um dos vetores de instabilidade que o ministério passou, que os meninos eram de várias localidades do Brasil, sim, levaram suas famílias para lá, mas é sim, provável que suas esposas teriam dificuldades em relação à família, adaptação de um novo lugar, e essa itinerância também, ela causa alguns danos na sim. questão da estruturação familiar. Quando eu comecei a ver a sua retomada ministerial, eu vi que você veio muito sólido na questão de família. Inclusive, sua banda hoje, sua gig, seu ministério, tem seus meninos. É. E aí, eu queria que você falasse sobre isso, sobre talvez essa ausência e essa solidez que vem na construção da retomada do seu ministério. Ok, é muito bom falar sobre isso. Muito bom porque eu vou falar de mim, tá? Eu estou falando da minha Uhum. posição, tá? Eu não Sim, posso falar por sim, outras pessoas. Mas eu sim. entendo que o grande problema, ou a base de muitos ministérios, inclusive o nosso, era dar um super valor ao ministério e a família vinha depois. Então, qual era a característica? Cara, importa que o ministério cumpra o seu Uhum. propósito e a Sim. família venha junto. Uhum. Nunca fomos pais nem maridos ruins com a família. Porém, eu acho que na expectativa de ver o avivamento acontecendo, a gente pensava muito a título de quê? De Brasil, nações e cidade. Só Sim. que nunca pensava a título de casa.
Uhum, uhum. Então, tipo, vamos ganhar o Brasil, vamos ganhar Londrina, Paraná, Brasil e Nações. Aí a casa, E né? a casa? E a casa, como Uhum, é que fica? E uhum, quando isso gerou alguns conflitos, outras pessoas, algumas esposas não encaixou bem isso, porque ela uhum, era muito claro, você via para servir assim, ou cara, Deus te abençoe, volte a uhum, fazer o que você acha que tem que ser feito. E creio uhum, que houve uma falta de maturidade nesse sentido. Porém, quando eu saí e fiquei um ano sem ministrar. Essa foi uma decisão uhum, muito clara que eu tive. Cara, eu precisei de um ano. Eu sei uhum. que foi tipo difícil para mim porque as entradas financeiras eram das ofertas das viagens, então você ficar um ano sem viajar significa que você ficar um ano também sem receber nada. Receber. Uhum, E outra coisa, se alguém ficou pensando, não, o Davi recebia royalties, toda a minha parte de royalties ficou lá no ministério, porque eu sempre dediquei a venda do material e royalties para aquele propósito, aquele local. Então, quando eu deixa eu fazer um, saí, deixa eu fazer um parêntese que vieram várias perguntas sobre isso. O CBA, o Centro Brasileiro de Adoração, ele continuou ou ele parou? não, ele fechou, ele fechou. Ele continuou Fechou. depois que eu saí, eu acho que ele continuou, se eu não me engano, continuou uns 4 a 5 anos. Aham, Depois da minha saída. ok. Mas aí ele fechou assim. Hoje funciona, é um lugar de eventos para uma escola de inglês, chamada Cultural Entendi. Inglês. Tá? Ah, Então, assim, voltando àquele aspecto, que. Ah, então, eu fiquei um ano. Nesse uhum, um ano, o Azaf veio e falou: Cara, eu quero te apoiar nisso aí, eu quero te ajudar a reestruturar aí todo o recomeço. Eu achei incrível a postura do Azaf, porque o Azaf, como pai, um dos pais uhum, no Brasil, a preocupação do Azaf não era o Davi Silva da Casa Davi. A preocupação do Azaf era como está Davi e família. Porque ele não estava sim. muito preocupado se a reputação do nome, se o CD não ia mais vender. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado, cara, como é que está você, tua mulher, Uhum. teus filhos? É que ele me chamou a atenção e ele falou, Perfeito. cara, porque Lindo. Uhum, se não tiver isso como valores e princípios, cara, não adianta você estourar e, uhum, sabe, eu quero saber como está você. Eu falei, cara, preciso de ajuda. E nessa época minha esposa estava fazendo a faculdade de psicologia, ela é psicóloga hoje, uhum, pós-graduada, fez profundo na área de família. E, cara, essa faculdade que ela fez ajudou muito no processo. Eu não falei uhum. isso muito na internet, mas eu passei um período mais ou menos de uns 2 a 3 meses em estado depressivo. Ah, talvez vocês estejam pensando, Davi teve. Sim, eu tive um estado. Não cheguei numa depressão profunda, porém Aham, eu tive um estado. Aí, nesse período, estava depressivo e eu perdi mais ou menos uns 10 a 12 quilos, uhum, emagreci, aí não queria comer. Um estado depressivo, não entrei num aham, estado de depressão profunda, mas bem para baixo. aham, E aí eu falei, quer saber, eu vou voltar a ser músico. Eu dava aula de música. Então eu falei, eu não vou voltar mais a ministrar. Essa era a minha decisão já definida. Porque a exposição do meu uhum. problema foi muito grande. Graças a Deus que a gente não tinha Muito, Instagram muito grande. e não tinha, quem sabe, hoje as redes sociais que a gente tem. Nós tínhamos o YouTube que Uhum. estava começando a ferver aqui no Brasil, mas a exposição ela Sim, foi muito sim. grande. Então, eu andava nas ruas, as pessoas falavam, oh, eu te vi no YouTube. E eu não tinha mais filhos pequenos, eu tinha filhos adolescentes, Aham, entende? Então, aham. a filha, meu filho, constrangido. Então, essa exposição foi o que arrebentou dentro de mim. Entendi. Tipo, não é o fato de confessar e ter alguma falha não é o que me, mas o que foi exposto, da maneira como foi exposto. Então, Uhum, isso me gerou o quê? Eu fui ficando para baixo, eu fui aham, ficando emocionalmente abalado. uhum, E, cara, eu falei, não vou voltar mais a ministrar, eu vou voltar a dar aula de música. E nesse período, minha esposa estava fazendo faculdade, e aí foi o período que o Azaf chegou junto. sim. O papel do Azaf, é aí que eu gosto muito de contar sobre isso, porque ele me viu não como um ministro, um cantor, ele me viu como pessoa. Cara, você precisa de ajuda, você precisa ser amado, você precisa ser, vamos caminhar. Então, a proposta que ele me fez, fica realmente um ano, porque eu já ia ficar um ano sem ministrar mesmo, Uhum, fica um uhum, ano sem ministrar. E aí, você sabe, né, como pai de família, provedor do lar, a primeira pergunta que te vem é,
como que eu vou ficar um ano se o recurso que eu recebo é das viagens? Sim. Cara, eu vou contar isso com muita alegria. Ele falou assim, cara, trata da tua vida, cuida da tua mulher, cuida dos teus filhos, cuida da tua casa, que a provisão o pai vai providenciar. Eu falei, como, Amém. Plão? Isso deixa comigo e com alguns irmãos. Eu falei, tá bom. E fomos fazer o que ele pediu. Várias coisas ele pediu. E uma delas foi, cara, tenta reescrever na tua mente o que foi bom, o que não, sabe, não valeu a pena, o equilíbrio, continua buscando em Deus, gasta tempo com seus filhos, amadurece, estabelece, fundamenta, e fomos. E daí, cara, incrivelmente, sei lá, depois que ele tratou isso comigo, veio aqui em Londrina, aí eu comecei a receber ligação de um pastor. Aí ligava um pastor, falava assim, o Azaf passou aqui e contou a sua história, e a gente quer a tua conta bancária. Eu falei, o que ele falou? Ele falou, não, ele falou que tá te tratando e que o Espírito Santo está cuidando de você e que a gente, como igreja, vai te sustentar. Eu falei, meu Deus, aí passava a conta. Aí começou a ligar vários pastores. Cara, eu posso falar com toda a minha sinceridade, eu nunca vi entrar tanta oferta dentro da minha conta, cara. Glória a Era Deus, tipo, glória a Deus. quem me sustentou foi o Senhor, mas usou a igreja do Brasil. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. tenho é muito forte falar sobre isso. Muito Mas forte, muito forte. 1.366 e-mails que eu recebi da Igreja do Brasil dizendo a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A mesma palavra, a mesma palavra. Lindo. Só que eu fui vendo, cara, assim, o quanto a igreja no Brasil me amava. Não que Lindo. eu, não, sabe, eu recebia ligações de pastores que faziam café com os pastores, levantavam oferta. Eu lembro do apóstolo Joel, ali de Volta Redonda, sabe quem é o apóstolo Sei Joel? quem é, sei quem é. Me ligando, falou, a gente orou por você, levantamos uma oferta, estamos depositando. Uma igreja na Bahia que falou, eu quero pagar, o que você paga aí? Eu falei, tem a faculdade da minha mulher. Eu vou pagar a faculdade da sua esposa durante um ano. Aí, eu vou falar isso publicamente. O pastor Paulo Brito, Igreja Maranata, me ligando, dizendo, estou depositando todo mês meu compromisso. Ficou um ano, gente, é um ano depositando na minha conta. Para quê? Para eu cuidasse da minha vida. Sendo bem honesto, eu não queria voltar. Eu não estava afim de voltar. Eu estava assim, uau, eu quero partir para uma outra, porque na minha cabeça, se eu for voltar para o ministério, eu vou sofrer de novo isso que estava na minha mente. Porém, cara, no meio de tudo isso, eu vi o lado paisão, o lado pastoral do Azaf, cuidando. E ele fazia uma coisa muito louca, cara. Ele fazia agenda, por exemplo, se ele ia para Manaus, ele sempre pedia para as pessoas, na volta, compra passagem que passa por Londrina que eu quero ver o Davi. Então eu fiquei recebendo visita do Azaf uma vez por mês, passava aqui. E trazia uma oferta, dividia a oferta. Então, esse período, eu aprendi os valores da família, os valores de paternidade, os valores do princípio da casa. Porque uma casa bem estabelecida, uma casa bem fundamentada, o ministério é bem fundamentado. Uma casa bem encaminhada, o ministério é bem encaminhado, sabe? Então, por isso que nós voltamos como família. Em 2011, nós recomeçamos com o Ministério Davi Silva e Família. Legal. Agora, precioso também é que refletiu num olhar teu sobre os meninos fazerem parte do ministério. Sim. Porque talvez você revisse a questão familiar, mas você voltasse solo, só você, e formasse uma banda. Mas aí, esse olhar foi tão bonito e refletiu na tua casa que os meninos também vieram ministerialmente juntos com você. Belíssimo isso. Talvez esse olhar estava sendo até perdido. Sim. Eu posso acrescentar uma coisa aqui, Ligo. Os meninos, cara, eu nunca forcei a barra. Vou contar aqui. Vocês vão tocar comigo. Pelo contrário. Eu sempre deixei assim, não, eu não quero ter aquela ideia, sabe aquela ideia do pai, não, vai ter que ser músico. Não, eu nunca impus. A única coisa que a gente sempre colocava era, vamos adorar. Vamos adorar, casa, adorar. Mas você sabe, né? A gente tem instrumento em casa. Aí tem um outro ali e tal. Eu me lembro que a Rebeca tinha um tecladinho
eu acho que era aquele tecladinho da Eric, né? Bem de brinquedo, desde pequeno lá tocando ali. Nessa época, o meu sobrinho que toca guitarra, o Jason, que foi um aluno do Serginho aí, toca pra caramba. Ele morava com a gente. Aí, o que ele fez? Enquanto eu estava no processo de restauração emocional e tudo mais, ele pegava o Caleb, a Rebeca, vamos ensaiar. Quando seu pai voltar, aí vai ser a banda dele. A gente vem com tudo. Aí eu ficava ouvindo aquilo e falava, o que esses caras estão fazendo? Aí eu lá no quarto, eles montavam aqui nessa sala mesmo, nessa sala aqui, eles montavam o tecladinho, o baixo, a guitarra e toma o pauleiro. Eu deitado no quarto, eu não queria sair do quarto. Naquele período que eu te falei que eu fiquei, eu não queria sair do quarto. Aí eu vi aquele som e falava, o que é que eles estão aprontando, né? E, às vezes, isso é muito forte, sabe? Às vezes, eu descia, eu chegava aqui, aqui minha casa tem um pé direito alto, mas tem a parte que é sobrada em cima. Aí eu chegava ali, olhava, e via que eles estavam tirando minhas músicas, sabe? Tipo, aí minha filha falava, pai, quando você voltar, a gente vai tocar pra você. Eu ficava assim, bem... Lindo, que lindo. Eu não quero voltar. E, cara, aquilo foi tomando uma proporção. Posso dizer, cara, foi muito mais deles do que eu. E, apesar de que eles viam em mim, né, uma representação até hoje do legado que a gente carrega. Porém, eles falaram, não, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que ver o pai voltar. Não, o Brasil precisa... E aí aí eles foram ensaiar. Quanto passou o ano inteiro que eu respirei, foi melhor pra mim, foi voltando emocionalmente. Os caras estavam tocando pra caramba. Eu falei, muito legal. Tá louco? E aí foi daí que eu falei, tá bom, é isso que vocês querem? É isso, então vamos. E começamos 2011 com a família. Legal. Assim, Davi, a gente está caminhando para o final. Tá bom, querido. Obrigado, viu, cara? Obrigado. Não, eu que agradeço e eu cara, isso assim, fui muito impactado pelo seu testemunho agora, no sentido de perceber a grandiosa obra que Deus fez. Assim, dava para ver, família e tal, mas esse teu testemunho do Asaf, todos os acontecimentos, muito precioso a forma que Deus te cuidou e fico muito feliz por isso tudo. Amém. Quero te dizer que eu vi um depoimento esses dias de um rapaz falando com você e ele falava assim, olha, eu fui muito ativado pelo seu ministério. Eu gostei dessa palavra, ativado. Brunão. E eu queria dizer a mesma coisa, Davi. Eu fui muito ativado pelo seu ministério e eu sempre tive muita admiração e respeito pelaquilo que Deus colocou nas suas mãos. E para mim foi uma grandiosa assim, alegria estar aqui com você hoje. Porque eu que agradeço. Ouvir você e ver a forma com que Deus cuidou, para mim, assim, acalma meu coração, sabe? E que Deus te abençoe muito. Espero te ver muito mais vezes ministrando, Amém. Porque, para mim, eu já falei, várias pessoas que me acompanham sabem que eu já falei, quando eu sou perguntado em relação ao Ministério de Louvor e Adoração no Brasil, eu falo, ó, eu tenho algumas referências, mas se eu tiver que falar sobre uma, não é questão de ser maior. Ela é a mais diferente, ela é com mais intensidade, ela é com mais autenticidade, chama-se Davi Silva. E Amém. Isso é muito fruto do que Deus presenteou a sua vida, a sua casa e a sua família. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.